Especial Eleições 2024. Jovem Pan e portal SP Rio Mais. A Jovem Pan São José dos Campos, também o portal de notícias SP Rio Mais, realiza uma série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região metropolitana do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Jovem Pan, e comigo na bancada estão Giovanni Bubiniak, também da Jovem Pan, e Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. E hoje recebemos aqui o candidato à prefeitura de Jacareí pelo PL, Celso Florencio. Ele era o secretário de Governo e também Planejamento do município de Jacareí e se filiou recentemente ao PL. É formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, com ênfase em gestão pública na mesma instituição e também economista pela Universidade de São Paulo, a USP. E terão como temas os desafios da cidade e também duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Celso, por que ser candidato? Se eleito, qual será a sua primeira questão a ser resolvida na cidade? Muito obrigado, Clemente, por nos receber aqui, Giovana, Gabriel, todo mundo da Jovem Pan, da SP Rio Mais. Primeiro, eu acho que Jacareí passou por uma grande transformação nesses últimos 7 anos e meio. Eu fiz parte do governo Isaías, estive muito à frente de diversos projetos de infraestrutura, projetos de combate à enchente, de mobilidade, na educação, na saúde, e a gente conseguiu ver o quanto a cidade evoluiu nos últimos 7 anos. Jacareí foi uma cidade que ficou um tempo parada, muito tempo parada, e sem grandes obras de mobilidade, sem a cidade expandir. E hoje quem vai para Jacareí percebe a diferença que é a Jacareí de hoje da Jacareí de 7, 8 anos atrás. E para manter essa Jacareí e trazer novas mudanças na área da saúde, você colocou como qual seria a minha primeira ação. Acho que tem as primeiras ações, né? A primeira ação é dar início ao pronto-socorro municipal. A construção do pronto-socorro municipal, nós já temos um terreno, a prefeitura já adquiriu um terreno atrás da Santa Casa, nós vamos começar a construção do pronto-socorro municipal, porque hoje um dos maiores gargalos de Jacareí, não só de Jacareí, mas do Brasil, é a saúde pública. E a gente vai fazer com que a saúde pública em Jacareí funcione muito melhor, começando pelo pronto-socorro municipal, trazendo o AME. A gente já está em conversa com o governo do estado, o presidente da LESP, nosso deputado André do Prado, vai nos ajudar nisso. Inclusive o nosso governador Tarcísio, que gravou um vídeo de apoio a mim, que me deixou muito honrado, muito felicitado. Tenho certeza que ele, vendo Jacareí, a necessidade de Jacareí, também vai estar com a gente, né? O deputado André do Prado é o braço direito do nosso governador Tarcísio. Então, eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer o AME, construir mais UBS, são mais 5 UBS que a gente tem para a nossa cidade. Então, a gente vai melhorar a qualidade da saúde, vamos melhorar e muito a educação. A educação, a gente encontrou 1.800 crianças esperando vaga em creche. A gente construiu, nos últimos 7 anos, 13 novas creches. Hoje não tem nenhuma criança mais em vaga em creche, precisando de vaga em creche. Mas a gente vai fazer mais. A gente vai mexer nos horários das creches, aumentar os horários para as mães que precisam trabalhar fora, para as mães que trabalham no segundo turno de fábrica, que trabalham no comércio aos finais de semana, respeitando a legislação de tempo de permanência na creche, mas tendo essa flexibilidade para ajudar as mães. Investir no ensino integral, a gente vai ter como bandeira, porque eu acredito muito em que criança na escola, aprendendo, convivendo com as outras crianças, tendo uma boa alimentação, é o que vai fazer diferença para a cidade de amanhã. Se a gente quer entender como vai ser Jacareí daqui a 20, 30 anos, a gente precisa começar por agora. A gente precisa começar cuidando das nossas crianças. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um governo tanto na parte de infraestrutura, na parte de saúde, na parte de educação, trazendo muita inovação, trazendo coisas diferentes para a nossa cidade, dando pontapé inicial, e eu tenho certeza que ao final de 4 anos eu vou estar muito satisfeito com o resultado que Jacareí vai ter alcançado. A senhora sabe que há muito tempo se fala em Jacareí sobre o hospital municipal. A saúde realmente no Brasil inteiro é um problema. Jacareí, claro, não é diferente. Você pretende dar andamento nessa construção do hospital municipal, que há muito tempo se fala nisso, né? Sim, a gente vai começar pelo pronto-socorro. Vamos iniciar o pronto-socorro municipal. Com isso, Onde será? Oi? Onde será feito? Na região anexa à Santa Casa. Então, Okay. A gente vai conseguir. Já tem um projeto de 4 andares, ali próximo à Igreja dos Mórmons, atrás ali do Liberdade. A gente vai começar essa construção já.
desse pronto-socorro municipal, com vagas de UTI, com vagas de internação. E esse pronto-socorro municipal, no futuro, ele vai dar origem ao hospital municipal. Por que a gente está fazendo ele anexo à Santa Casa? Porque nesse meio tempo, a Santa Casa ela vai ser um hospital de retaguarda. Então é muito importante a Santa Casa estar ali do lado. Em 2017, quando a gente chegou, a gente encontrou a Santa Casa, era página policial. Eu acho que vocês aqui da Jovem Pan, não sei, a CP Rio Mais deve ter dado diversas notícias de mau atendimento, de médico operando com lanterna. Sim. E uma Santa Casa extremamente num caos. O jacariense sabe disso, o jacariense lembra de passar na rua Antônio Afonso e ver o caos do atendimento do porão da Santa Casa. E hoje a Santa Casa é um hospital simples, mas um hospital que tem toda a qualidade de equipamento, de medicamento, de médicos. Tem equipamentos de última geração na Santa Casa hoje. Então, as pessoas vão para a Santa Casa, elas sabem que vão ser bem tratadas. A gente não consegue, no primeiro momento, já construir o hospital municipal, porque hoje o município ele desembolsa para a Santa Casa, no último ano, foram 100 milhões de reais. Um orçamento de 700 milhões de reais, onde você tem que reservar uma parte para a folha, 25% para a educação, e você não tem 100 milhões de reais para mandar para a Santa Casa e 100 milhões para o hospital novo. Mas a gente vai fazendo gradualmente. Vamos construir primeiro, o primeiro passo, já no primeiro ano, iniciar a construção do pronto-socorro municipal, que vai dar origem ao tão sonhado Hospital Municipal de Jacareí, que já era para ter acontecido há mais de 20 anos atrás, quando o prefeito Marco Aurélio interveio na Santa Casa, invadiu a Santa Casa, uma parte triste da história de Jacareí, fez a intervenção e ficou 20 anos nessa intervenção, o que poderia ter possibilitado a construção de um hospital municipal na nossa cidade. Mas a gente vai fazer já no primeiro ano, iniciar a construção, para que o jacariense tenha certeza de que esse compromisso a gente vai tirar do papel. Giovana. Candidato, o senhor foi secretário de Governo e Planejamento do município e eu gostaria de saber por que o plano diretor ficou parado todo esse tempo, por que não conseguiu tirar do papel o plano diretor. A gente sabe que sem um plano diretor, sem lei de zoneamento, prejudica muito a gestão da prefeitura. Queria que o senhor falasse sobre isso e qual é o seu plano, de governo para essa questão. Obrigado pela pergunta, Giovana. É muito importante a gente deixar claro o que aconteceu com o plano diretor de Jacareí. Eu assumi a pasta de planejamento em 2020 e a gente já estava começando a revisão do plano diretor, que foi paralisada pela pandemia. Então, a gente retomou em 2022, fizemos um acordo com o Ministério Público e com a Defensoria para retomar o plano diretor, já que você precisa de grande movimentação de pessoas, fazer audiências públicas, oficinas. Isso era impossível durante a pandemia. A gente fez, e isso eu tenho muito orgulho, com dados, mostrar que a gente fez o maior processo de participação popular de plano diretor do Brasil. Se comparar os números percentuais à população, a gente fez um processo incrível. Muitas cidades vêm estudar Jacareí, o que foi feito em Jacareí. Como a gente conseguiu levar tanta gente para discutir plano diretor. Só que a gente foi surpreendido, no final do processo, por uma ação movida pelo PT, pelo PSOL, que estavam também no Conselho Gestor, que também faziam parte do Conselho Gestor, que tomaram as decisões conjuntamente dentro do Conselho, e o Conselho tem 7 cadeiras da Prefeitura, 12 de sociedade civil eleita, essa sociedade civil eleita, e eles entraram com uma ação na Justiça questionando o fato de ter funcionários públicos sendo delegados do plano diretor. Mas olha o absurdo, o funcionário público, ele não pode ser cidadão da cidade? Ele não pode decidir para onde vai crescer a cidade? Veja bem o que o PT e o PSOL apontaram, que funcionários públicos, independentes de ser comissionados ou não, eles colocaram que não poderiam ter sua cidadania exercida no plano diretor. E com isso, eles judicializaram, a Vara da Fazenda de Jacareí deu uma liminar suspendendo e ficou por quase 1 ano e meio até que o tribunal decidisse o que poderia ser feito. O tribunal decidiu, falou que o processo inteiro que Jacareí fez foi legítimo, foi totalmente legítimo, mas que fizesse algumas eleições de vagas remanescentes. A gente terminou essas eleições no final de maio, e por questões eleitorais, para que não misture a questão eleitoral
de eleição de prefeito e vereador, com a eleição do plano diretor, que é algo extremamente estratégico para a cidade, a gente colocou o último ato, que agora só falta o último ato, que é a Conferência das Cidades, para novembro. Então, esse ano, independente do governo que ganhe, a prefeitura vai encaminhar o projeto de lei do plano diretor. E, com isso, a cidade abre novas portas para investimento. Porque o plano diretor, até para quem está em casa e não é muito familiarizado, e eu sou economista também, de formação, então eu fui aprender muito na prefeitura. Para o cidadão que não está familiarizado, o plano diretor é a lei que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito no território da cidade. Aqui pode ter casa, aqui pode ter indústria, aqui pode ter comércio, indústria, essa faixa é proteção ambiental. Então, é uma lei extremamente importante, porque quando você não tem mais segurança jurídica de onde investir, as pessoas saem desse investimento. E o PT e o PSOL, que eu acho que foram muito ruins para a cidade, eles não pensaram nas cidades, eles politizaram uma discussão onde o munícipe de Jacareí foi quem perdeu, porque investimentos estão atrasados, porque o governo do PT e do PSOL, por questões políticas, fez com que isso ficasse para trás. Mas a gente superou tudo isso, em novembro a gente encaminha para a Câmara o projeto de lei já todo pronto para ser votado, se Deus quiser, ainda esse ano. Você acha que a Câmara vota a favor do projeto, do plano? O plano ele foi amplamente debatido. Ele vai ser votado por 350 delegados que foram eleitos. Então, pela lei, inclusive do Ministério da Cidade, do Estatuto das Cidades, a Câmara ela não pode nem fazer alteração nessa minuta que vai para a Câmara, porque quando essa minuta chega na Câmara, ela já chegou com ampla participação popular. Então, se a Câmara quiser fazer qualquer alteração, ela teria que voltar para a participação popular. Então, a Câmara de Jacareí entende a urgência, acho que não existe nenhum vereador em Jacareí que não entenda a urgência, inclusive todos fizeram uma moção contra a decisão judicial, uma moção contra a decisão de alguns partidos de esquerda, sobretudo PT e PSOL, que fizeram esse atraso na cidade, além de todos os atrasos que já fizeram, né? Fizeram mais um atraso na nossa cidade por questões absolutamente políticas. Pergunta o Gabriel Duarte, da SP Rio Mais. Candidato, seja muito bem-vindo, prazer. Eu queria te perguntar, nessa questão ainda do plano diretor, é importantíssimo a gente falar de regularização fundiária, né? Porque é um assunto que está ligado e o crescimento da cidade é inevitável, mas ele não pode ser desordenado, né? E eu queria saber como que você pretende atacar essa questão. Lembrando também que, por exemplo, na semana passada, o Poder Público em Jacareí regularizou mais de 200 imóveis na zona oeste da cidade. Você acha que esse é o caminho? Com certeza, Gabriel. A gente tem que separar duas coisas. Primeiro, os imóveis que as pessoas já estão morando. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado na regularização fundiária do Rio Comprido. Minha mãe era professora da rede, dava aula no Rio Comprido na década de 90, e o Rio Comprido era um bairro que a gente tinha que buscar minha mãe, porque era um bairro muito violento, muito difícil, não tinha nenhuma estrutura, e a minha mãe dava aula numa sala de lata. Acho que quem é de Jacareí mais antigo deve lembrar das salas de lata que eram as escolas do Rio Comprido. E hoje eu tive o orgulho de entregar os primeiros títulos de regularização do Rio Comprido. A gente está com 1.200 em andamentos, entregamos 270 títulos no Rio Comprido de pessoas que estavam aguardando há mais de 50 anos. E não só finalizamos toda a infraestrutura do Rio Comprido, saneamento, asfalto, iluminação, como também, ainda como secretário de governo, deixei o projeto já em andamento, com recurso e a obra licitada, que hoje já está lá em execução, quem quiser passar lá pode ver. É um parque linear que a gente conseguiu na área do Antigo Linhão. Então, a gente conseguiu com o Antigo Linhão que eles tirassem as linhas, retiraram as linhas, e a gente conseguiu a área para fazer um parque linear naquela comunidade. Então, a gente está falando de 1.200 famílias que vão ter um título que estavam aguardando há mais de 50 anos. No dia da entrega desses títulos, eu estive lá e eu conversei com muitos dos moradores, e você não tem noção, acho que muitas pessoas não vão ter a noção do que é você esperar 50 anos. Você não tem nem 50 anos, nem muito perto disso, né, Clemente? Mas imagine você esperar 50 anos para ter um documento que diz que aquela casa é sua, que ninguém pode te tirar e que você pode deixar de herança para os seus filhos, e que agora tem asfalto na porta,
tem iluminação, tem segurança, tem escola decente, tem UBS e vai ter um parque linear. Acho que é isso que a gente fez nos últimos anos e é isso que a gente vai continuar fazendo. Já foram mais de 1.200 títulos entregues, além dos 1.200 do Rio Comprido. Fizemos uma parceria com o governo do estado, o governador Tarcísio, inclusive veio para Jacareí para entregar mais 600 títulos, que foi parceria CDHU e Prefeitura Municipal de Jacareí. A CDHU, os prédios da CDHU do Campo Grande, eles estavam sem os títulos desde 1998, 99, quando o então governador Mário Covas entregou as unidades. Hoje essas pessoas têm o seu título de regularidade. A gente precisa regularizar a cidade que já está instalada, levar a infraestrutura para essas pessoas e ter um plano diretor muito forte que faça com que a cidade cresça da maneira certa, da maneira correta e se expanda, porque a cidade vai crescer, a cidade vai se expandir, mas da forma correta. Celso, a gente sabe que em Jacareí, as críticas com relação à terceira ponte, a ponte Mário Covas, que, na minha opinião, lá foi realmente um acerto, mas as críticas sobre o viaduto que cabe um carro só, que não passa caminhão, que é torto e que a culpa é sua, segundo os seus adversários políticos. Isso é verdade? Lógico que não, Clemente. Primeiro, eu sou economista de formação, né? Sim. Se eu fosse engenheiro, eu poderia ter assinado como meu CREA o viaduto, mas eu sou economista, felizmente eu sou economista, gosto muito da minha profissão, eu faço parte do Conselho de Economia, não do Conselho de Engenharia e Arquitetura. Aliás, excelente economista, diga-se de passagem. Muito obrigado. E ali, o que aconteceu? A obra de 2019, ela começou a ser construída, a obra em 2019, o viaduto começou em 2020, foi aprovado todo o projeto em 2020, passaram na mão de 2 secretários, inclusive um deles é meu concorrente, ele teve a oportunidade de verificar os problemas que havia do viaduto, não verificou, que é o Fernando Massari, passou-se e, dada a demora na agilidade da Secretaria de Infraestrutura de encarar um problema que já estava visível, esse contrato veio para a Secretaria de Governo, do qual eu sou secretário, que cuidou da parte financeira do empréstimo junto à CAF, mas por inoperância da Secretaria de Infra na gestão Massari, assume esse contrato, a gestão desse contrato, e a gente encara que existe um problema, não tem compromisso nenhum com esse erro, cobra da empresa, a empresa refaz o viaduto nas medidas corretas e hoje o viaduto está lá, entregue para a população, passam 6 mil carros todos os dias lá, tem facilitado em muito a vida das pessoas que saem da região oeste e vão para a região leste do município. Isso dá em torno de 15 minutos no percurso, chega a dar em torno de 15 minutos no percurso. Então, quem reclama do viaduto provavelmente nunca utilizou. Mas quem utilizou e economiza 15 minutos na ida, 15 minutos na volta, tem 30 minutos a mais para falar com a sua família, para estar com a sua família, para descansar, para assistir uma televisão, para fazer um exercício, 15 minutos a mais de vida para as pessoas gastarem como quiser. Então, eu fico muito orgulho de ter visto o erro, e assim, a minha vida inteira, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, eu não fico escondendo nada debaixo dos panos, falando, não fui eu, não. Num determinado momento, a gestão da obra veio para mim, já veio com problema, e é só analisar as cronologias, inclusive do Diário Oficial da Prefeitura, que está lá descrito quando essa obra veio para a Secretaria de Governo. É só analisar a cronologia, ela passou por 2 secretários na infra, e quando chega eu falo, não, tem erro, a gente vai responsabilizar a empresa tem que fazer, a empresa gastou 1,5 milhão a mais e sem nenhum gasto para o município. Isso tem que deixar muito claro. E a gente fala, e acho que tem que separar 2 coisas, né? As pessoas falam muito do viaduto. O viaduto é uma parte muito pequena da obra. O viaduto é uma parte, só o acesso da Mário Covas para Castelo Branco. Mas a Castelo Branco ela já está duplicada, a Mário Covas está chegando até a Malaquiassade. A Malaquiassade a gente levou até o Parque Meia Lua através da Marginal da Sane. As pessoas de Jacareí sabem muito bem que o Parque Meia Lua também, mais de 50 anos de história, não tinha uma ligação direta com o centro da cidade que não passasse pela Dutra. Em 2019, quando teve a greve dos caminhoneiros e eu estava na gestão, a gente teve um problema gigante de fazer coleta de lixo no Parque Meia Lua, porque não conseguia chegar com os caminhões lá. Um bairro tão importante da nossa cidade, e a gente não conseguia fazer coleta de lixo porque o bairro só tinha a ligação com a Dutra. Hoje, o bairro tem a ligação pela Marginal,
pela Malaquiássade, a Marginal, e também pela Davilino. E a Davilino que está chegando agora aqui em São José dos Campos. E isso tudo faz parte de um projeto viário, que a gente chama do Anel Viário, que é muito maior, que é sair da Lucas Nogueira Garcês e chegar até Castelo Branco, e daí toda essa parte já está pronta, que é a Castelo Branco, Malaquiássade, Davilino e Getúlio Vargas. Então, você vai sair da Lucas Nogueira Garcês e chegar até Getúlio Vargas numa via só. Então, a gente está com 80% disso pronto. E a segunda parte, que é começar saindo do Vila Branca, da Rua das Linhas, chegar até a Estrada Velha de São José, ali na rotatória do Condomínio Viva, passar pelo Santana do Pedregulho, pelo Santa Marina, chegar no Colônia até a Nilo Máximo, para tirar todo aquele fluxo de caminhão que fica ali da Sebrae, da BOL, que hoje vai todo ali, ou pela rotatória da Gates, ou desce a São Jorge, causando acidente, causando problemas de trânsito, e passar para essa Avenida Nova para dar mais segurança, mais conforto para o jacariense. Então, faz parte de um projeto muito maior, o Anel Viário. E eu sempre costumo dizer, fazer uma comparação importante, que o Anel Viário é um projeto muito maior do que uma gestão, mas ele não pode ser interrompido. Aqui em São José, o Anel Viário, o jacariense ele conhece bastante o Anel Viário de São José. Aqui em São José, o Anel Viário ele foi projetado na gestão do Sobral, na década de 70, interventor militar. Quem terminou foi o Manuel, na década de 90. Então, a gente precisa começar fazendo essas grandes obras sem pensar em terminar num único governo, porque senão a cidade sempre vai ficar, por que a gente não fez? E se a gente tivesse começado? Mas eu deixar começado, mas outro governo ia terminar. Não, tem que começar sim, porque o governo ele tem que pensar além dos 4 anos. O governo correto, coerente, ele tem que pensar na cidade para muito além de 4 anos. Giovana. Candidato, caso o senhor seja eleito, o senhor vai manter o IPTU sem reajuste? E qual é o segredo para tanto tempo sem reajustar um imposto como esse? Aliás, né, Giovana, da área da economia essa aí, viu? Essa aí é da tua praça, da sua secretaria praticamente, né? Vamos primeiro explicar o que houve, né? Em 2014 houve uma revisão da planta genérica que disparou o preço do IPTU. Então, o IPTU de Jacareí, o jacariense lembra muito bem que em 2014, gestão do meu concorrente, Hamilton, foi feita uma revisão da planta genérica, e essa planta genérica disparou o preço, inclusive cobrando coisas absurdas, como casinha de cachorro, de madeira, cobrando IPTU. Então, foi feito um processo muito ruim de revisão de planta genérica. Então, houve um estacionamento desse IPTU. Acredito que hoje já esteja num ponto de equilíbrio entre o IPTU, porque o IPTU é um imposto, como o IPVA, como qualquer outro imposto, que ele é baseado pelo valor dos imóveis. Então, já houve essa correção. Agora, a correção do IPTU ela vai se dar se houver uma valorização imobiliária. E isso é muito importante deixar claro para as pessoas. Não existe correção de IPTU sem valorização imobiliária, porque o IPTU, assim como o IPVA como que é? Você paga 3% do valor do carro. Na pandemia, quando o valor do carro disparou, todo mundo teve um susto quando viu o IPVA, porque o IPVA disparou também, 3%. Agora, eu não acredito que, nesse momento, os imóveis em Jacareí tenham disparado de valor a ponto de uma nova revisão da planta genérica. Então, não existe segredo, é que em 2014 foi feito de uma forma muito brusca, uma arrecadação muito forte, aumentou-se demais, alguns lugares teve 10.000% de aumento. Então, isso não dá para dizer que foi real, né? Então, isso que a gente vai fazer. A gente vai avaliar para ver se existe realmente uma distorção da planta genérica com o valor cobrado. Mas isso não é um perigo também, Celso? De repente, nessa planilha, se coloque para o proprietário do imóvel um aumento absurdo de 8 anos passados? Não, isso com certeza não vai ser feito. Se não existe, e todo aumento que possa vir a ser feito, se vier, porque eu acredito que não seja necessário, mas se vier a ser feito, esse aumento ele tem que ser feito no limite máximo de 8% a 10%. Se não foi reajustado nos últimos 8 anos e houve um aumento, o munícipe ele não tem a obrigação de um dia para a noite, pagar 30% a mais de IPTU. Então, essa correção, se houver, ela tem que ser muito gradual. Muitos reclamam também da taxa de lixo. Como é que você avalia isso? A alta na taxa de lixo? A taxa de lixo foi para atender o Marco Legal de Saneamento. O que o Marco Legal de Saneamento preconiza? E aí é lei e o Tribunal de Contas ele vai em cima, porque se você não fizer isso, você está fazendo renúncia de receita.
Basicamente, o valor do serviço de lixo ele tem que ser igual ao da taxa de lixo. E durante muito tempo o Jacareí subsidiou. A gente realmente subsidiava. Arrecadava-se muito menos e pagava-se muito mais. Então, o que houve para atender essa diretriz do Tribunal de Contas, do Marco Legal do Saneamento, que é uma lei federal, aí precisou-se fazer essa correção, precisou-se retirar o subsídio. E retirando o subsídio, houve uma alta bastante significativa na taxa de lixo. Gabriel? Candidato, agora voltando para um ponto que você trouxe lá no início, que é a educação, eu queria perguntar para você, assim, vamos falar que na educação é fundamental falar de tecnologia, de investimento em professores, em novas escolas, novas creches. Você deu o exemplo das merendas, né, que vai investindo na alimentação das crianças e adolescentes. Mas eu queria saber onde entra a saúde mental dentro do seu plano de governo para os alunos, para a educação básica, primária, até pensando em duas questões muito importantes, que são evasão escolar e bullying. Sim, a gente tem um projeto muito além. Quando a gente fala de educação, a gente tem que entender que a escola é o principal centro. A escola é o principal centro do bairro, a escola é o principal centro da comunidade. E se a gente não tiver políticas dentro da escola que tratem de respeito, que tratem outras questões, além da qualidade de ensino, e nisso acho que a gente tem alguns exemplos muito legais na nossa cidade mesmo. O próprio rugby ou a Usija. São organizações do nosso município. A Usija, que é a orquestra municipal, ela é a principal orquestra do Brasil, já ganhou todos os prêmios no Brasil de orquestra jovem, e ela consegue levar disciplina, respeito, família para as nossas crianças. O rugby de Jacareí também é outra instituição que consegue levar disciplina, respeito, família para as nossas crianças. Você vai num jogo de rugby, você vai ver um show da Usija, você vai ver como tudo isso é muito articulado. Então, a gente precisa fomentar essas parcerias para que a gente tenha, na nossa cidade, as nossas crianças aprendam desde cedo que em Jacareí todo mundo respeita todo mundo. E Jacareí é uma cidade muito acolhedora. Eu sou jacariense, nascido e criado em Jacareí, tenho muito orgulho de ser jacariense, mas assim, muita gente de fora que chega em Jacareí é muito bem recebido. E as pessoas se surpreendem, falam, nossa, eu cheguei em Jacareí me acolheu. E é isso que a gente tem que manter, esse sentimento acolhedor da cidade, de receber bem, não só receber bem quem vem de fora, mas também quem está aqui, está construindo sua vida ali, quem está fazendo sua vida. Mas você tocou num ponto da saúde mental e eu queria aproveitar um gancho. A gente tem feito o nosso plano de governo e temos falado bastante do autismo. A gente vai investir muito nas crianças com autismo. Seja em tratamento, seja em inclusão, seja na busca pelas melhores formas de tratamento, a gente vai fazer isso. Porque hoje a gente tem na nossa rede 600 crianças com autismo, 600 crianças do espectro autista. E a gente precisa dar o cuidado devido a essas crianças, porque essas crianças também são futuro na nossa cidade. A gente precisa que elas tenham toda a inserção, toda a inclusão, que os nossos profissionais estejam preparados para trabalhar com elas, porque a gente precisa capacitar os nossos profissionais e também cuidar da família. Porque muitas vezes a família ela se pega num contexto que ela nunca esperou. E num contexto que hoje ainda não existe um guia do que fazer. Como que eu vou agir? Porque o espectro autista ele tem diversas nuances, ele pode ter diversas possibilidades. Então, como chegar nessa família? O suporte para que essa família, inclusive para que essa família consiga dar seguimento ao atendimento dessa criança. Então, você falou de saúde mental e eu realmente me preocupo. Eu acho que se o século passado foi o século das doenças de câncer, doenças cardíacas, esse século é o século das doenças de saúde mental. A gente tem visto crescer o número de suicídio, o número de depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, tem sido uma coisa cada vez mais comum na nossa sociedade, não é nem em Jacareí, e por isso que a gente quer investir muito em qualidade de vida para o cidadão, para os mais jovens, para os mais idosos, integrar as gerações, para que a gente possa combater, trazer qualidade de vida e saúde mental para as pessoas. Celso, nós sempre estamos esgotando aqui, eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o que você pretende agora com o Jacareí, caso seja eleito, para poder fechar aí com chave de ouro essa sabatina com você hoje aqui, o Celso Florencio, do PL de Jacareí.
Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar falando com os jacarienses, de estar mostrando o porquê que a gente quer fazer de Jacareí uma cidade melhor. Eu, como jacariense, eu me incomodava ver o caminho que o Jacareí sempre tomou. E hoje, eu vejo que Jacareí conseguiu mudar a direção e está caminhando para uma direção correta. Então, eu acho que muito importante. Primeiro, eu como jacariense, eu tenho aqui a disponibilidade para trabalhar, eu sou doutor em administração, tenho 7 anos de experiência na máquina pública, desenvolvi uma capacidade gigante de ouvir, e acho que isso é muito importante na gestão pública, porque toda vez que você vai fazer alguma coisa, você deixa de fazer outra. Então, esse diálogo vai ser constante, mas, sobretudo, impedir que Jacareí caia em mãos erradas. Eu acho que o jacariense sabe do que eu estou falando, o jacariense teme do que eu também temo, porque Jacareí cai em mãos erradas e a gente volte a ser problemas de página policial ou símbolo de desorganização e falta de gestão da administração pública. Para isso que eu estou aqui. Muito obrigado, Celso. Portanto, aí entrevistamos mais uma vez o candidato à Prefeitura de Jacareí pelo PL, Celso Florencio, aqui nessa sabatina com o Jovem Pan e também com o portal SP Rio Mais.